Eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Nós vamos, deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos começar lendo do verso 32 ao 44. Eu quero hoje falar um pouquinho sobre escatologia, amém? Escatologia. O que é escatologia, irmãos? Escatologia é a parte da teologia que estuda o fim dos tempos, as últimas coisas. A escatologia é o estudo do fim da história, da volta de Jesus, do Apocalipse. E eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre esse tema. Por quê? Porque os irmãos têm visto o que aconteceu. Foi no meu primeiro dia de férias. Primeiro dia de férias, e o Hamas cometeu ataques terroristas horríveis contra Israel. E aí começa agora uma nova guerra lá no Oriente Médio, especialmente os irmãos têm acompanhado a guerra entre o Hamas e Israel. Isso faz com que no nosso coração, nós como cristãos, naturalmente surge que pergunta: será que essa guerra é um sinal do fim dos tempos? Será que essa guerra é um sinal apocalíptico? E a internet foi assim, repleta agora de gente, igrejas, falando as mais variadas coisas sobre isso. E como hoje na era da internet a gente não consegue mais controlar o que as ovelhas andam consumindo, porque sabe-se lá Deus o que as ovelhas andam consumindo no seu dia a dia, é bom a gente falar sobre esse assunto. Será que o fim está próximo? Porque essa guerra, ela agora é uma guerra diferente de outras. Tem sido um dos maiores conflitos das últimas décadas, esse conflito agora. É diferente. E está acontecendo ali em Israel. E Israel é o palco do Apocalipse, é o palco da escatologia, do fim das coisas. E aí, muita coisa tem sido dita, as pessoas estão muito expostas a muitas interpretações, a muitas coisas, e por isso que eu queria conversar um pouquinho com os irmãos. Então, hoje, no domingo, se Deus permitir, no culto da noite, a gente vai continuar conversando sobre esse tema do fim dos tempos, a escatologia, e isso que tem acontecido lá em Israel. Vamos começar lendo Mateus 24, do verso 32 ao 44, e diz assim, palavras do Senhor Jesus, em Mateus 24 e 25, preste atenção nisso, são 2 capítulos, é um sermão escatológico de Jesus. Jesus dedica bastante tempo para ensinar sobre escatologia para a sua igreja. É um tema importante ou não é? É um tema importante, exatamente porque muita confusão surge em relação a esse tema, e é bom a gente refletir. E é o tema agora da Escola Bíblica Dominical, né? Irmão Nelson começou o Apocalipse na EBD, amém, irmãos? Então a nossa EBD está apocalíptica, né? Então vem para a EBD, porque esse tema é importante. Aprendam a parábola da figueira, diz Jesus. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas que ele citou antes, saibam que está próximo às portas. O fim dos tempos, a volta de Jesus estará próxima às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, porque todas as gerações, nesse tempo do aguardo de Jesus, elas veem acontecendo esses sinais apocalípticos. E esses sinais que acontecem em cada geração, eles vão num crescente, até chegar à consumação final. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai,
Então, a data, o dia, a hora desse retorno e desse ponto final na história, ninguém sabe. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Como assim, Senhor? Aí Jesus explica. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, viviam as suas rotinas, desapercebidos. Casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. Os estudiosos dizem que aqui é uma referência ao arrebatamento. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra será deixada. Verso 42, portanto o quê? Vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém, irmãos? Essa é a leitura da palavra de Deus. Escatologia, a volta de Jesus, refleti um pouquinho sobre isso. Não sei o que você tem ouvido aí, todas as semanas, todos os dias, a respeito do que tem acontecido em Israel, e como nós, como cristãos, sempre pensamos, então, será que isso é um sinal, né? E fazemos essa reflexão, né, a respeito da volta do Senhor. O Novo Testamento, meus irmãos, fala muito sobre a volta de Jesus. Nós temos aqui Mateus 24 e 25, nós temos isso repetido em Marcos 13, em Lucas capítulo 21, e muitos textos e orientações do apóstolo Paulo, de Pedro e de João. O Novo Testamento fala muito a esse respeito, porque esse é um tema que precisa estar também dentro da nossa orientação e reflexão. Por quê? Porque existe muita confusão. Jesus, ele disse que no final dos tempos apareceriam falsos cristos e falsos profetas. Os falsos cristos e os falsos profetas enganariam a muitos. Tem muito engano, muita confusão a respeito desses temas, e que por isso nós precisamos refletir a respeito disso. E sobre esse tema da volta de Jesus, eu penso que eu quero fazer algumas considerações pastorais, não é teológica, é pastoral. E uma consideração que eu queria fazer hoje pela manhã é a seguinte: sobre isso, irmãos, nós precisamos evitar 2 extremos. Procure no seu dia a dia e na reflexão sobre esses temas escatológicos, quando você estiver ouvindo muita coisa aí no rádio, na internet, né, e a respeito, procure evitar 2 extremos, ou 2 tendências opostas em relação à escatologia, que são a escatomania e a escatofobia. Amém, irmãos? Escatologia pode produzir a escatomania ou a escatofobia. Eu peguei esses termos de um teólogo chamado Millard Erickson, na teologia sistemática dele, é um grande teólogo, e eu gostei muito dessa reflexão que ele faz, porque são extremos, quando a gente estuda a volta de Jesus e o fim dos tempos, são extremos que a gente pode cair. O que é a escatomania? É gente que só pensa no apocalipse. Você conhece gente assim ou não? O sujeito vê uma barata voando e fala: Jesus está voltando. Que as baratas voadoras são um sinal no céu, barata voadora, aí já começa, e tudo é apocalipse. É a escatomania, preocupação intensa, gente que vai ficando paranoica. Você já viu gente assim? Que está
tão preocupado com isso que vai ficando paranoico, preocupado com o fim, vai vendo sinal apocalíptico em tudo, vai vendo teorias da conspiração em tudo. Tudo tem uma teoria da conspiração. Isso aqui deve ser o anticristo, assim, movimento, e aí vai construindo. E por que isso é importante, irmãos? Porque isso é muito legal, não é? Eu acho isso muito legal. Se tem um negócio que me fascina, irmãos, é a tal da escatologia, e o que você vai vendo de construções que o pessoal vai fazendo, de reflexões, e se fala assim, nossa, por exemplo, outro dia eu vi, agora, essa semana, eu vi que a lua está virando sangue. Aí eu falei, como assim? Aí eu já fui atrás para ver, né? Falei, aleluia, está virando sangue, é um sinal apocalíptico, está lá, a lua vai virar sangue. Porque a lua está enferrujando, os cientistas descobriram que a lua está enferrujando, eu não lembro o que é, hematita, o solo da lua está ficando lá com essa substância chamada hematita. O que é hema no grego? Sangue. Você já fez hemodiálise, né? Ou hemograma, né? Então os cientistas descobriram que lá a lua está enferrujando, está virando lá essa substância hematita, e aí vai se cumprir o apocalipse. Eu ouvi essa semana isso, eu falei, nossa, vamos correr, né, daqui, porque o negócio, entendeu? Só que isso é um processo, se você for olhar a ciência, claro que isso é um processo que já está durando há milhões de anos, não começou essa semana, irmãos, mas do jeito que é falado, parece que começou agora. Depois dessa guerra de Israel, está virando a lua vermelha, está ficando vermelho. Não, isso é um processo que já está há milhares de anos. Mas a gente tem que tomar cuidado. Por que tem que tomar cuidado? Porque não é legal? É legal isso aí, é legal essas coisas. A gente começa a fuçar e você começa a ver as teorias mais espetaculares. Quando eu era pequeno lá em Barbacena, lá no Rio Grande do Sul, eu era pequeno lá, na minha juventude, eu lembro, eu era um jovem cristão recém-convertido, e o que corria, né, no meio da igreja, é que, vocês lembram o presidente da Rússia, o Mikhail Gorbachev? Eu me converti ali na época que o Mikhail Gorbachev era o presidente da Rússia, e ele era o anticristo, amém? Eu já me converti, já tinha o anticristo na terra, e ele era o Mikhail Gorbachev. Por quê? Vocês lembram por quê? Quem é os irmãos mais velhos aí? Porque ele tinha uma mancha aqui na cabeça, na testa, parecia um mapa, ele tinha uma mancha, o Mikhail Gorbachev tinha uma mancha, e isso era então o sinal da besta. E nós, besta, ficava falando isso para todo mundo. A gente ficava falando isso daí. Você lembra disso? A maioria, quem era já crente nessa época vai lembrar. Isso é a escatomania. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque essas coisas são muito legais, elas atraem, só que elas impactam a vida, irmãos. Toda ideia impacta a vida da gente. E quando a gente começa a sem muito zelo, sem entendimento, e não tem entendimento, essas coisas vão entrando e vão impactando a vida da igreja, a vida da gente. E Jesus fala aqui em Mateus 24, que aparecerão muitos falsos cristos e muitos falsos profetas, com ensinos e com sinais, com coisas que eles vão fazer, e que enganariam, se possível, os próprios eleitos. Então, irmão, eu e você não estamos blindados ao engano, nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas são muito atrativas. E sabe qual é uma característica dos falsos cristos e dos falsos profetas? Sabe qual é uma principal característica? Eles são sedutores. Cuidado. Falsos profetas, irmãos, são sedutores. É gente articulada. Eles fazem uma colcha de retalhos com a Bíblia e se fala assim, nossa, como é que eu nunca tinha visto isso? Você quer ver um exemplo? Eu fiquei assim, eu achei muito legal
teologicamente horrível, mas que eu falei assim, eu aplaudi a criatividade do teólogo. Na época da pandemia agora, pandemia, sinal apocalíptico. Aliás, você acha que esse conflito em Israel é um sinal apocalíptico? Eu tenho certeza que é. Porque Jesus diz aqui em Mateus 24, sinal do fim dos tempos, vocês ouvirão de guerras e rumores de guerras. Para mim, o palco todo está se desenhando. Eu sou um crente no Novo Testamento. A pandemia, o texto paralelo em Lucas 21, fala que sinal, os terremotos, pandemia, aí Lucas acrescenta pandemia, epidemias, quer dizer, que nós tivemos uma grande pandemia agora. Aí, durante a pandemia, me mandaram uma pregação de um pastor, e eu fiquei embasbacado com a criatividade do sujeito, assim, eu falei, nossa, isso aqui, né, que baseado em Apocalipse 6, vamos lá para Apocalipse 6, vai lá para Apocalipse 6, né, texto, ó Nelson, essa aí é para a ABD, hein? Essa aqui é, Apocalipse 6, vai vendo, fala sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, já dá um frio na espinha, não dá? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, você já fica sem dormir. Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo amarelo e um cavalo preto. Tudo destruição, morte, é um negócio. Apocalipse 6, assim, você toma e depois tem que tomar um remedinho para dormir. Você ouve e, né? Aí tá, beleza, estamos em plena pandemia. Me mandaram essa pregação, porque a pessoa que me mandou estava assustada, até eu fiquei assustado. Depois eu falei assim, nossa, que criatividade do sujeito. Mas daí aqui ele vai falar, olha só, Apocalipse 6, verso 1. Pedi para a mídia colocar aí, Apocalipse 6, verso 1. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, do livro selado, cordeiro quebrando os selos. E ouvi um dos 4 seres viventes, como dizendo, como se fosse som de trovão. E o que ele dizia? Venha, que é o leão, o primeiro ser vivente. Vi então, verso 2, vamos ler juntos o verso 2? Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Aí, na pandemia agora está se cumprindo essa profecia, foi a teologia, a linha teológica. Por quê? Que cor é o cavalo? Branco. O que o cavaleiro, que é branco, está vestido de branco também, o cavalo é branco, né? Ele está segurando na mão um arco e uma flecha. E o que foi posto na cabeça dele? Uma coroa. Como é que é coroa em latim? Corona. Vocês estão dando risada, tem milhões de pessoas que ficam apavoradas. Eu recebi de gente que ficou apavorada. Corona, porque o latim, mas o texto não está em latim, o texto está em grego não tem nada a ver, mas o cara começa a misturar, deu para entender a criatividade? Eu acho fantástico, eu falei assim, nossa, esse cara é muito bom nessa loucura dele. É corona. Então o primeiro cavaleiro do Apocalipse é a coronavírus. O cavaleiro, ele tem na mão, qual é a cor? Branco. Quem é que veste branco? Médicos e cientistas. E o que eles têm na mão? Um arco e uma flecha, a agulha, a seringa. Eu estou falando sério, irmãos, isso foi uma pregação séria, milhões de visualizações, irmãos, estou falando sério, milhões de visualizações, e que para muita gente, hoje falando, a gente acha engraçado, mas na hora que você está no meio de uma pandemia, que é séria, que é apocalíptica, quando você ouve isso, e com esse poder de sedução,
de interpretar profecias, dizer isso é que está acontecendo agora. Então são os médicos querendo te dar a vacina, e tudo isso porque ele queria dizer para todos os crentes: não tomem a vacina. Quem tomar a vacina vai estar levando a flechada do primeiro cavaleiro do Apocalipse. Aí a gente olha e eu falo assim: a vacina é uma questão pessoal sua. Se você quer tomar vacina ou não quer tomar vacina, meu irmão, é uma questão pessoal sua. Mas fazer disso um dogma para a igreja, baseado na palavra de Deus, você percebe o perigo? Porque tem muita gente que vai falar, não vai ter um entendimento, falar assim: não, peraí, eu tenho a liberdade para tomar ou não tomar. Eu vou tomar. Mas porque agora a palavra de Deus está dizendo, eu não vou tomar. Você percebe a seriedade dessas coisas? E é essa escatomania que o teólogo Millard Erickson fala, e que nós precisamos tomar cuidado, porque essas coisas elas se espalham. Mas existe o outro extremo. Qual é o outro extremo? É a escatofobia, que vai para o outro lado agora. É gente que não vigia e não está nem aí para essas coisas. Está achando que o Apocalipse é uma bobagem e não dá importância. Nega, desvaloriza, trata com indiferença essa doutrina, que ela é tão importante e séria no Novo Testamento: a volta do Senhor Jesus, a vitória da justiça sobre o pecado, sobre o mal, a vitória final dos planos de Deus. Essa doutrina que é tão importante, mas trata com total indiferença. Por quê? Nós vimos um pouquinho na IBD hoje, né? Jesus já demorou mesmo, já está 2000 anos que ele não vem, então não estou nem aí. E trata essa doutrina então com essa indiferença. E é muito curioso que na EBD nós estamos estudando o livro do Apocalipse, e hoje a palavra-chave na escola bíblica dominical, na lição que o irmão Nelson trouxe, foi a palavra equilíbrio, tratando dessas questões. Quando nós tratamos da escatologia, temos que ter um equilíbrio. E esse equilíbrio entre o que, irmãos? Da gente não cair nem no extremo dessa escatomania, que fica vendo e criando coisas e crendo em coisas malucas, nem também cair na escatofobia, que é tratar isso com desprezo, com desdém. E nós vemos isso em todo o Novo Testamento, a orientação dos apóstolos de Jesus, cheios do Espírito Santo e do próprio Senhor, chamando a gente para esse equilíbrio na palavra de Deus. Nós não podemos nem cair na paranoia, porque tem gente que fica paranoica. Se conhece gente assim? Eu já vi gente assim, vai ficando paranoica. Qualquer coisa que acontece, ela já, paranoica. E nem também no outro extremo, que é a indiferença. Não crê, não espera, não deseja a volta de Jesus. O que Jesus nos ensina aqui, e o Novo Testamento inteiro, ele nos ensina nem a paranoia, nem a indiferença, mas a vigilância e o preparo. Amém? Igreja, vocês precisam estar vigilantes. E igreja, vocês precisam estar preparados. O texto que nós lemos, volta lá em Mateus 24. Jesus diz, em Mateus 24, ele fala aqui no verso 42, portanto vigiem. E no verso 44 ele fala, estejam também vocês preparados. Nem paranoia, maluquice, nem indiferença, isso é tudo, não afeta a minha vida, não. Jesus fala, nós temos que estar vigilantes e preparados a respeito dessa temática. E é o que Jesus fala aqui, por exemplo, na parábola da figueira.
texto que nós lemos, a parábola da figueira, e Lucas vai acrescentar. É muito importante o acréscimo de Lucas, que ele fala, aprendam a parábola da figueira e de todas as árvores, Lucas fala, porque tem uma linha de escatologia que diz que a figueira é Israel. E Lucas fala assim, não, é a figueira e todas as árvores. Então esse adendo é muito importante, né? Mas o que diz a parábola da figueira? Verso Mateus 24, 32. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que está próximo o quê? O verão. O brotar das folhas indica que uma nova estação está chegando. Uma mudança de estação vai chegar. Como é que eu sei que a mudança de estação vai chegar? Porque quando eu olho para a figueira, as folhas estão brotando, estão crescendo, isso então me sinaliza que está chegando agora uma mudança de estação. Então Jesus fala assim, vocês precisam vigiar e ter discernimento que as folhas estão aí, irmãos. Tem sinais que indicam que uma mudança de estação, o fim dos tempos vai chegar. E Jesus fala muitos desses sinais para a gente discernir. É para ficar paranoico? Não. Mas é para fazer o quê? Vigiar. Vigiar e nos prepararmos. Não vivermos de qualquer maneira. Então, a parábola da figueira. Vigilância e preparo. Jesus fala aqui que nós não podemos, a igreja não pode ser como o povo nos dias de Noé, porque a volta do Filho do Homem será como o quê? Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Messias, a segunda vinda, a escatológica, será assim. E aí Jesus fala, como é que foi os dias pré-diluvianos? As pessoas estavam vivendo suas vidas e não estavam discernindo. E Noé construindo a arca. E ele diz que Noé era um pregador da justiça. E Noé era uma mensagem. E que uma mensagem que durou décadas, porque levou décadas para construir aquele negócio. Aviso, está chegando o juízo. Mas as pessoas casavam-se e davam-se em casamento e viviam as suas rotinas, a sua normalidade, até que veio de repente o dilúvio e levou a todos. E a igreja não pode ser assim. Eu não posso ser paranoico, mas eu também não posso ser indiferente. Eu tenho que vigiar e me preparar para essa vinda de Jesus, saber que o Senhor vai voltar. Essa doutrina é tão séria que ela está na ceia do Senhor. É tão importante que ela é uma doutrina que a gente celebra na ceia do Senhor, porque na ceia, quando eu bebo do cálice, eu estou anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então nós precisamos ter esse discernimento. Jesus ensina aqui, Mateus 24, vou pedir para abrir aí, 24, verso 28, uma outra linguagem aqui de comparação. Vamos ler juntos? O que diz aí? Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Né? Esse versículo está aqui no sermão escatológico, Jesus falando sobre isso. Muitos teólogos têm muitas interpretações sobre esse texto, mas no contexto escatológico, a ideia aqui é, quando você vê abutres se ajuntando, você sabe que tem o que ali perto? Você sabe que tem um cadáver ali perto. E aí Jesus está dizendo assim, igreja, vocês vão ver abutres se ajuntando. E que são esses sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos, um monte de coisa. Vocês vão ver essas realidades, elas estarão aí. Então vigiem, se preparem, se cuidem. Porque essas realidades apontam o quê? Que esse mundo aqui está apodrecendo e vai apodrecer. Essas realidades,
esse ataque terrorista do Hamas contra Israel só revela que a podridão que toma conta do nosso mundo é um abutre que está avisando que tem cadáver aí. E que esse mundo vai apodrecer. E ele vai terminar com a volta de Jesus. E com a volta de Jesus vai começar um novo céu e uma nova terra. E nós temos que levar isso a sério. Levar a sério para a gente se cuidar, irmãos. Levar a sério para nós proclamarmos este evangelho. Porque a vontade de Jesus aqui, nesse contexto escatológico, é que o evangelho seja pregado a todas as nações, onde a gente vai dizer para as pessoas: gente, esse mundo, ele já é um cadáver em apodrecimento. Os sinais estão aí, ó. Os sinais de que o fim vai acontecer e a gente se aproxima desse fim. É muito importante a gente lembrar que o desejo do Senhor é que eu não caia nem nessa escatomania, nem na escatofobia, mas que nós sejamos uma igreja equilibrada, uma igreja bíblica, e que olha para as coisas com esse equilíbrio, dizendo: eu preciso ser vigilante e eu preciso estar preparado, porque o Senhor, Ele vai voltar. E quando Ele voltar, irmãos, Ele não vai voltar mais como Salvador, Ele vai voltar como o juiz. Está aqui em Mateus 24, como juiz. Em Mateus 25, aliás, quando Jesus conta parábolas, uma das parábolas que Ele conta é de um rei. Mateus 25, 31. Sobre esse tema, Ele fala: quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com Ele, então se assentará onde? No seu trono da sua glória. E uma das funções dos soberanos naquela época era julgar. Ele vai voltar como rei que exerce o juízo. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. É tempo da gente proclamar o evangelho. Jesus está voltando, e Ele quer que esse evangelho seja proclamado, e as pessoas se salvem. Esse é o argumento do apóstolo Pedro para a demora. Segunda carta de Pedro. Pessoas estão começando a falar: mas ele está demorando, isso é tudo bobagem, o mundo continua igual desde o princípio. Tem guerra, tem fome, tem não sei o que, tem seca, está igual. Então isso é tudo bobagem. Aí o argumento de Pedro é: o Senhor, Ele está demorando porque Ele quer que as pessoas sejam salvas, e nós proclamemos este evangelho. Porque quando Ele voltar, Ele vai voltar como esse soberano que se assenta num trono e exerce o quê? Julgamento. E aí Ele vai separar aqueles que são dele daqueles que sofrerão a condenação eterna. E isso é muito sério. Por isso, igreja, a gente não pode tratar essas coisas com loucuras, nós não podemos também tratar essas coisas com indiferença, mas nós temos que levar isso a sério e temos que ser uma igreja que é vigilante e que se prepara dentro dessas realidades e dentro desses contextos. E nós poderíamos multiplicar os exemplos de como, dentro do próprio Novo Testamento, acontece muitas vezes esse desequilíbrio. A igreja de Tessalônica, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses sobre esse tema, sobre esse assunto, ele fala para os irmãos: olha, irmãos, tem gente aí na igreja que está na escatomania, já estão dizendo que o fim já chegou. O fim já chegou. Dentro da igreja de Tessalônica, que Paulo corrige eles, fala assim: não é assim, irmãos, cuidado. E aí estava tão dentro da loucura que tinha muita gente pedindo demissão do emprego. Jesus já está voltando, o fim já chegou.
O fim chegou. Então, eu vou parar de trabalhar. Não vou mais, vou esperar Jesus aqui e tal. E olha, na igreja de Tessalônica, Paulo corrige, fala, não é assim. Não é assim. Por quê? Porque Jesus disse o quê? No arrebatamento, e quando ele voltar, um estará no campo, 2 estarão aonde? No campo. Estão fazendo o que no campo, irmãos? Jogando bola? Estão trabalhando, estão arando o campo. Um vai ser levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão aonde? No moinho. Estão fazendo o quê? Estão trabalhando. Jesus quer que a gente viva e trabalhe até o fim. Sem paranoia, sem loucura, vivendo e trabalhando. Aguardando a vinda dele com vigilância e com preparo. E não caindo nesses extremos que às vezes a gente pode cair. Amém, irmãos? Se Deus permitir, à noite, a gente continua conversando um pouco mais aí sobre o Apocalipse, e eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui, e nós vamos encerrar o nosso culto orando. Queremos orar nesse momento. Vamos ficar em pé. Deixa eu orar por nós, por você, as pessoas que estão em casa. Nós queremos orar nesse momento pelos enfermos, pelos desafios. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor, e que você saia daqui hoje com essa paz no coração, que tem essa atitude de vigiar, de estar preparado, seguro em Jesus Cristo na tua vida, e sabendo também da responsabilidade que nós temos, sem engano, sem pavor, sem fobias, mas com o teu coração firme no Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, e que o Senhor, nesses dias que nós temos visto, dias de guerra, onde o povo de Israel agora está imerso numa batalha, nós ficamos nos perguntando, Senhor, sobre essas crises, e às vezes ficamos assustados, mas hoje nós queremos descansar em Ti, com a certeza que o Senhor há de nos conduzir, Senhor, com a Tua graça, e que nós, da nossa parte, possamos estar vigilantes, e que o Senhor nos encontre preparados para a volta do Senhor, e que nós, como igreja, possamos entender que existe um tempo em que o mundo clama, um tempo oportuno para levarmos este evangelho, Senhor, para todas as nações, porque o fim chegará, o fim das oportunidades também há de chegar, e que isso toque os nossos corações, que possamos estar preparados assim, Senhor. Abençoa cada irmão, cada amigo nessa semana que começa, cada um nos seus desafios, nas suas lutas, suas enfermidades, decisões, conflitos, dores, inseguranças, perguntas e dúvidas. Que o teu Espírito abençoe o teu povo, que o teu Espírito dirija, Senhor, cada um conforme a necessidade e aquilo que precisa, abundantemente e graciosamente. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um de nós, que nós possamos descansar, Senhor, no teu poder, descansar, Senhor, no teu amor, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, até que o Senhor venha, em nome de Jesus. Amém.